Num silêncio reverente da Capela Sistina, o Papa Leão XIV quebrou séculos de tradição com uma única frase em espanhol: "Este é o idioma da minha fé." A manhã era solene, quase reverente em seu silêncio. Dentro da Capela Sistina, o silêncio não era a ausência de ruído, mas a presença de algo sagrado, denso, pesado, como se o próprio ar não ousasse se mover. Os cardeais, vestidos com vestes carmesins, formavam um círculo solene ao redor do altar temporário, colocado no centro da capela. Ninguém falava. Não era necessário. Todos os olhos estavam fixos naquele momento. Um momento que marcaria o início de um novo papado. Lá fora, o mundo aguardava. Em apartamentos, igrejas, escritórios e cantos silenciosos de cafés, as pessoas assistiam por meio de telas de televisão, celulares, rádios e transmissões ao vivo. Em menos de 24 horas, o cardeal Robert León havia sido eleito Papa Leão XIV, o novo sucessor de Pedro. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se curtir o vídeo e se inscreva no canal. Fique até o final para uma surpresa incrível. No entanto, para muitos, ele permanecia um enigma. Não estava entre os favoritos da mídia, nem entre os nomes sussurrados nos corredores dos observadores do Vaticano. Ainda assim, foi escolhido. Agora todos faziam a mesma pergunta: quem é este Papa? Era sua primeira missa pública como sumo pontífice e o mundo estava ouvindo. As câmeras do Vaticano percorriam lentamente os rostos dos cardeais. Suas expressões eram indecifráveis. Alguns pareciam expectantes, outros exibiam olhares de curiosidade silenciosa. Daquele espaço sagrado, o novo Papa emergiu, vestido de forma simples, com passos sem pressa. Ele se aproximou do altar com uma calma que não traía nervosismo, apenas propósito. O coro havia terminado de cantar o hino de entrada e o momento de sua homilia havia chegado. Leão XIV abriu um pequeno caderno. Ele olhou para o caderno e, em seguida, para cima. Algumas palavras em latim introduziram a solenidade da ocasião. O tom era formal, como esperado. Mas então, algo mudou. Ele fez uma pausa, ergueu a cabeça, olhou lentamente ao redor da capela e deixou seus olhos repousarem sobre os cardeais reunidos. Então, com uma voz clara e firme, ele disse: "Este é o idioma do meu povo, o idioma da minha fé, a linguagem do meu povo." Suspiros, silenciosos, mas audíveis, ecoaram pela sala. Os tradutores na cabine do Vaticano correram para ajustar seus equipamentos. Os cardeais se mexeram ligeiramente em seus assentos e, ao redor do globo, milhões de pessoas se aproximaram de suas telas. Espanhol. O Papa havia escolhido entregar sua primeira mensagem, não em latim, não em italiano, nem mesmo em inglês, mas em espanhol. Não era uma jogada, não era teatro, não havia sido aprovado ou ensaiado pelo protocolo do Vaticano. Era um gesto profundamente pessoal, cru e humano. Uma decisão que ultrapassava muros e tradições, cruzava fronteiras e barreiras, indo diretamente aos corações dos fiéis. Se gosta do que vê, clique no like, comente "Adorei" e não saia antes do final. Tem algo especial te esperando. Em uma capela, onde cada sílaba é tradicionalmente medida, onde os gestos são coreografados e a linguagem santificada, Leão XIV rompeu o padrão. Ele não estava falando espanhol por cortesia ou como uma ponte cultural calculada. Ele falava porque era seu, a língua em que aprendeu a orar, a língua que usava para confortar os sofredores, a língua em que carregava os fardos dos pobres. Em Cidade do México, uma mulher assistindo em seu celular suspirou e levou a mão ao coração. Em uma cidade rural, no Peru, um velho em uma pequena capela de madeira ergueu os olhos para o rádio e sussurrou: "Gracias." Em um bairro em El Salvador,
um grupo de jovens em um centro paroquial ficou em silêncio, sua conversa cessando enquanto o ouviam falar. E em comunidades sem internet, onde a missa seria retransmitida mais tarde em fitas cassete ou transmissões lentas por satélite, a reação seria a mesma: lágrimas. Nas redes sociais, o momento se tornou viral. Mas não era escandaloso, não era nem mesmo político, era emocional, sincero, autêntico. Por fim, alguém tuitou: "Um papa que fala como nós? Ele não precisava se explicar?" Outro escreveu: "O espanhol foi a língua da sua fé. Ele nos abraçou a todos." Para alguns dentro da Cúria do Vaticano, a escolha da língua foi uma quebra da tradição litúrgica. Para a América Latina, foi um sinal imediato, inconfundível e profundamente comovente. Sem filtros, sem traduções, sem distância, a homilia foi curta, mal durou 15 minutos. Mas nesses poucos minutos, o Papa Leão XIV não precisou de citações teológicas ou abstrações elevadas. Ele falou na língua do coração, com palavras do cotidiano e metáforas humildes. Ele falou do medo de novos começos, de caminhar com a Igreja, não como um governante, mas como um pastor. Ele reconheceu a dor, as divisões, as feridas da Igreja, muitas das quais ele havia visto de perto. "Eu aprendi a orar em espanhol", disse ele suavemente. "Eu aprendi a consolar em espanhol. Eu aprendi a carregar as cruzes dos outros em espanhol. Então, deixe-me começar aqui, onde primeiro aprendi a amar." Ao dizer essas palavras, sua voz tremia ligeiramente, seus olhos brilhavam com emoção. O momento não foi ensaiado, era real e viajou como uma onda. Primeiro pela capela, depois pelos corações de milhões. Apresentadores de notícias na televisão mexicana abriram seus programas com sua frase. Em salas de estar por toda a América Latina, famílias se reuniram para assistir às reprises, às vezes várias vezes. Estações de rádio comunitárias em cidades montanhosas transmitiam sua voz entre orações e anúncios locais. Mesmo em lares onde a fé havia esfriado, algo tremulava. Não era apenas que o Papa havia falado na língua deles, era que ele havia escolhido fazê-lo sem aviso, sem cerimônia. Ele havia rompido anos de distância e formalidade com uma única frase. Não foi a expertise teológica do Papa ou sua autoridade institucional que tornou aquela manhã inesquecível. Foi algo mais simples, algo mais profundo. Foi a presença, uma proximidade espiritual não fabricada, mas sentida. E nessa proximidade, a esperança silenciosamente retornou. A frase era simples: "Este é o idioma da minha fé, a linguagem do meu povo." Vamos lá? Se o vídeo te tocar, deixe um coração nos comentários e se inscreva. Assista tudo, porque o final vai te surpreender. Mas, vinda dos lábios de um Papa recém-eleito, dita durante sua primeira missa pública, ela carregava o peso de algo sísmico. Não veio embrulhada em complexidade teológica. Não precisava. As palavras em si eram suficientes para enviar ondulações através de séculos de protocolo do Vaticano, cruzando continentes e alcançando corações há muito silenciosos. A frase em espanhol não estava no roteiro litúrgico preparado, não estava nos teleprompters, não havia sido traduzida previamente. O escritório de imprensa do Vaticano correu para se organizar. Os meios de comunicação globais pausaram. Mas para milhões, especialmente no mundo de língua espanhola, não havia necessidade de entender, eles já entendiam. Eles entendiam não com os ouvidos, mas com os corações. Dentro da Capela Sistina, onde ecos da obra-prima de Michelangelo pairavam sobre os fiéis como sussurros antigos, a reação não foi alta, mas imediata. Alguns cardeais se mexeram em seus assentos, alguns olharam para a cabine dos intérpretes, outros apenas fitaram, incertos do que estavam presenciando. Nenhum papa na memória viva
havia feito isso? Em uma sala de transmissão em Buenos Aires, uma apresentadora de televisão deixou seu roteiro cair e sussurrou: "Ele é um de nós." Em Guatemala, a esposa de um fazendeiro aumentou o volume do rádio comunitário, com lágrimas rolando por suas bochechas. Em San Antonio, Texas, uma professora aposentada ligou para sua irmã e disse: "Você tem que ouvir isso. Ele está falando como nosso avô costumava orar." O Papa Leão XIV não havia apenas escolhido uma língua, ele havia escolhido uma direção, uma postura, um povo. O mundo esperava formalidade, talvez um discurso em latim, salpicado com frases teológicas cuidadosamente equilibradas, mas o que receberam foi algo cru e imediato. O espanhol não foi uma jogada estratégica, não foi uma ferramenta de marketing, era o lar. Aqueles que acompanharam a jornada de Leão XIV como bispo no Peru não ficaram surpresos. Eles lembravam do homem que dava sermões sob o céu aberto, porque não havia igrejas. Eles lembravam do bispo que se sentava descalço com anciãos indígenas, ouvindo mais do que falando. Eles lembravam de um pastor que nunca confundiu poder com presença. Mas para a maior parte do mundo, isso era novo. Um papa que parecia desinteressado pela tradição, pelo bem da tradição. Um papa cujo primeiro instinto não era se elevar, mas se inclinar para as pessoas que muitas vezes foram as últimas a serem vistas ou ouvidas. As palavras que ele falou durante aquela homilia não foram revolucionárias em teologia, mas eram revolucionárias em espírito. A fé, disse ele, não nasce em palácios de mármore. Ela nasce na poeira, nas cozinhas, nos mercados ao ar livre, nas pequenas mãos unidas em oração, sob telhados de zinco. Ele falou do medo que vem com o mergulho no desconhecido. Ele admitiu abertamente que estava com medo, que o peso de sua nova responsabilidade não recaía levemente sobre seus ombros. Mas ele também disse que acreditava que a igreja poderia caminhar adiante, não sozinha, não triunfante, mas junta, ferida e esperançosa. A homilia terminou após 15 minutos. Era curta para os padrões do Vaticano, mas, quando Leão XIV retornou ao seu assento, o eco de sua voz permaneceu. Não pelo volume, mas pelo tom. Ele não havia falado com os poderosos, ele havia falado com os esquecidos. Nas horas que se seguiram, o mundo reagiu. Em Cidade do México, famílias se reuniram em cozinhas, reproduzindo o clipe repetidamente em celulares antigos. Em Lima, grupos de jovens católicos postaram mensagens de apoio, inundando as redes sociais com frases como: "Este é o Papa que esperamos." Antes de mergulhar, comente "Quero mais", se curtir, e ative o sininho. Não pule o final, tem uma reviravolta que você precisa ver. Em cidades fronteiriças do Texas e Arizona, abrigos de imigrantes reproduziam a homilia em voz alta durante as refeições. Voluntários e refugiados pausavam, ouvindo em silêncio. Mesmo os céticos não puderam deixar de notar. Alguns comentaristas chamaram isso de uma jogada estratégica brilhante, um movimento para reconquistar a lealdade de milhões na América Latina, onde a Igreja Católica havia perdido terreno para movimentos evangélicos e secularismo. Mas aqueles que haviam caminhado ao lado do homem, antes de ele vestir branco, sabiam melhor. Isso não era uma performance, era Leão XIV sendo exatamente quem ele sempre foi. Em Roma, os tradutores do Vaticano trabalharam horas extras, preparando legendas e transcrições às pressas. Nem todos estavam satisfeitos. Alguns tradicionalistas murmuraram sobre a quebra de protocolo, mas a maioria, mesmo entre a hierarquia, admitiu que algo havia acontecido naquela manhã, algo que não esperavam, algo que parecia desconfortavelmente com o Espírito Santo. Para o Papa Leão XIV, nunca se tratou de fazer manchetes.
Sua escolha de língua não foi um teatro político, foi um instinto pastoral. Ele sabia desde o início que as pessoas não precisavam de grandiosidade. Elas precisavam ser vistas e precisavam que falassem com elas na linguagem da alma. Naquela manhã, ele lhes deu isso sem aviso, sem permissão, sem desculpas, e em algum lugar, em uma pequena vila, onde a internet chega tarde e a eletricidade é instável, uma avó acendeu uma vela diante de uma imagem de Nossa Senhora e sussurrou: "Graças, Papa." Ela não precisava ouvir toda a homilia. A primeira frase já havia sido suficiente. Porque quando alguém fala com você em sua própria língua, sem ser solicitado, sem tradução, é mais do que compreensão, é reconhecimento. E às vezes, o reconhecimento é o começo da cura. A história da primeira missa do Papa Leão XIV não era mais apenas um momento na história do Vaticano. Já havia se tornado outra coisa, um ponto de virada, uma memória, uma faísca. E para milhões ao redor do mundo, foi a primeira vez em muito tempo que a Igreja não parecia distante. Parecia pela primeira vez que havia finalmente voltado para casa. Para o Papa Leão XIV, o espanhol não era apenas uma língua materna. Era a melodia de suas primeiras orações, o som do luto sussurrado, o ritmo de encontros comunitários sob céus noturnos, onde a única luz vinha de velas e estrelas. Não era apenas a língua que ele falava, era a língua que o formou. Ele havia aprendido as palavras do Evangelho em espanhol quando menino, sentado ao lado de sua avó, enquanto ela lia para ele de uma Bíblia gasta, com páginas desgastadas nas bordas. Ele havia orado em espanhol ao lado de leitos de hospital, túmulos e altares empoeirados sob mangueiras, quando confortava uma mãe, chorando, cujo filho havia desaparecido na trilha de imigrantes, ele o fazia em espanhol. Quando ouvia os sonhos e frustrações de fazendeiros, refugiados e crianças, era sempre em espanhol. "Este é o idioma da minha fé", ele havia dito na missa. Não era poesia, era memória, era verdade. Dentro do Vaticano, tradutores e diplomatas debatiam sua escolha. Mas, fora daqueles muros de mármore, ninguém a questionava. Não era necessário. Preparado? Se o conteúdo te inspirar, deixe um no comentário e siga o canal. Fique até o último segundo para um momento épico. Eles sabiam. Nas colinas de Oaxaca, um padre parou no meio de um sermão para reproduzir a gravação em um alto-falante portátil, deixando a voz do Papa ecoar pela simples capela de madeira. Em uma vila perto de Cusco, uma freira tocou o áudio para seus alunos antes do início da aula. As crianças sentaram-se em silêncio, ouvindo não apenas as palavras, mas algo mais profundo. Elas podem não ter entendido tudo o que ele disse, mas reconheceram a maneira como ele disse, porque a linguagem da fé, quando falada do coração, carrega mais do que informação. Carrega presença. O Papa não pretendia iniciar um movimento naquela manhã, mas algo havia começado. Em lares, onde a missa não era assistida há anos, as pessoas sintonizavam, não por obrigação, mas porque se sentiam convidadas. A língua as convidava. Em um bairro operário de Los Angeles, um casal aposentado, que havia se afastado da igreja anos atrás, assistiu à reprise da homilia com seus netos. O marido, cujo próprio pai havia sido um trabalhador braçal, enxugou os olhos. "Ele soa como meu tio", disse ele baixinho, como ele falava nas ceias de família antes de dizer a graça. Por toda a América Latina, a frase idioma da fé começou a aparecer em faixas, murais, redes sociais, até mesmo em camisetas. Mas a frase não era um slogan, era uma conexão, um fio que corria por cozinhas, igrejas e esquinas. Um lembrete de que a santidade não precisava usar ouro, que um pastor podia ter o cheiro de suas ovelhas
e ainda ser santo. Comentaristas começaram a traçar o passado de Leão XIV, seus anos no Peru, sua amizade com líderes comunitários, suas visitas noturnas a abrigos, sua recusa silenciosa em se mudar para o Palácio Episcopal. Eles descobriram fotos dele ajudando a construir latrinas, compartilhando refeições com famílias que não tinham nada a oferecer. Seu papado não estava começando com grandiosidade. Estava começando onde ele sempre esteve, entre as pessoas. Um jornalista mexicano, que uma vez o encontrou durante uma visita a um campo de refugiados, escreveu: "Quando ele olhava para você, ele não olhava através de você. Ele olhava dentro de você. E quando falava, não tentava impressionar, tentava entender. Essa qualidade, a escolha de entender em vez de persuadir, era rara em um mundo dominado por declarações, frases curtas e slogans. O Papa Leão XIV não fez gestos grandiosos nos primeiros dias. Mas o gesto que ele fez, uma simples escolha de língua, foi mais grandioso do que qualquer um esperava. Em comunidades onde a igreja havia ficado em silêncio por tempo demais, sua voz reabriu a conversa. Não porque oferecia respostas fáceis, mas porque fazia uma pergunta essencial. Você se sente visto? Para muitos, a resposta havia sido não por muito tempo. Não mais. Uma catequista na cidade da Guatemala disse ao seu grupo de jovens: "Quando ele disse que o espanhol era a língua da sua fé, senti como se Deus estivesse falando através dele para nos lembrar. Eu me lembro de vocês. Não esqueci suas orações. Não esqueci seus nomes." A fé, afinal, não havia deixado o povo. Ela simplesmente havia se aquietado, cansada, desconfiada de grandes palcos. Mas agora estava sendo despertada novamente, suavemente, com ternura, e com ela, as pessoas que antes sentavam nos últimos bancos ou fora da igreja estavam começando a se inclinar para dentro. Até mesmo alguns céticos se sentiram inesperadamente tocados. Em uma barbearia em San Diego, 2 homens que não entravam em uma igreja há décadas debateram as palavras do Papa. Um deles pegou o celular e reproduziu a homilia. Após uma longa pausa, ele disse: "Você não consegue fingir esse tipo de voz? Isso foi real?" O outro assentiu. "Ele soa como alguém que já andou descalço antes." Isso foi o que tornou Leão XIV diferente. Ele não soava como um homem ascendendo ao poder. Ele soava como alguém voltando para casa. E talvez por isso suas palavras tenham tocado uma corda tão profunda. Não se tratava de políticas ou doutrina. Tratava-se de pertencimento, de raízes, do tipo de fé que é carregada, não proclamada. De volta ao Vaticano, os corredores zumbiam com interpretações. Era essa uma nova estratégia para a Igreja Global? Era uma mudança no alinhamento geopolítico? Era o início de uma onda reformista? Mas, fora daqueles muros, nas vilas, onde os bancos estavam rachados e os inários desbotados, nos campos de fronteira e nas salas de estar, cheias de memórias, ninguém se importava com estratégia. Eles se importavam com o fato de que alguém finalmente havia falado em uma voz que eles reconheciam. Não apenas um papa, o papa deles. A notícia viajou rápido, não apenas pelos canais oficiais de notícias do Vaticano, mas por vozes carregadas por mensagens de áudio no WhatsApp, Reels no Facebook e ondas de rádio, AM, das vilas de pescadores de Veracruz às terras altas da Guatemala e aos bairros de Lima. A frase "Este é o idioma da minha fé" era repetida com reverência, como uma oração recém-descoberta. Na cidade do México, no movimentado bairro de Tepito, um grupo de vendedores de mercado pausou entre as vendas para reproduzir a homilia em um tablet rachado. Uma das mulheres, Carmen, enxugou as mãos no avental e murmurou: "Finalmente alguém lá em cima fala como nós."
Naquela noite, ela acendeu uma vela diante da Virgem de Guadalupe e colocou uma pequena foto do novo Papa ao lado. Em uma área remota de Honduras, onde a internet chegava apenas uma vez por semana, por conexão via satélite, um padre recebeu um pendrive de um técnico itinerante. Nele estava a homilia do Papa. Ele reuniu a comunidade na capela e tocou o áudio por um pequeno alto-falante. Eles ouviram em silêncio. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Não precisavam. O silêncio que se seguiu era sagrado. Em Lima, um casal idoso, José e Marta, que há muito havia parado de ir à missa, sintonizou após ouvir do neto. Eles não entendiam toda a política do Vaticano, mas entendiam a voz do homem. Ele soa como alguém que sabe sofrer, disse José. Isso não é algo que você pode fingir. E isso foi exatamente o que alcançou as pessoas por toda a América Latina. Não a grandiosidade do Vaticano, mas a intimidade de uma voz que parecia pertencer à mesa de jantar deles. Não era que Leão XIV se parecesse com eles. Ele não se parecia. Era que ele soava como se tivesse caminhado onde eles caminhavam, chorou onde eles choraram, orou onde eles oraram. Havia algo revolucionário nisso. Não no sentido político, mas no espiritual, um tipo de revolta de reconhecimento, de ser visto e ouvido após gerações de silêncio. A mídia rapidamente captou isso. Nas manchetes de jornais de Buenos Aires a San Salvador, um tema comum emergiu. El Papa Nuestro, o Papa que fala como nós. Mas esse movimento não precisava de manchetes. Ele crescia sozinho, silenciosa e poderosamente. No meio de mesas de café da manhã, grupos de oração e reflexões noturnas, as pessoas começaram a falar não apenas sobre o Papa, mas sobre a fé novamente, sobre a Igreja novamente, e não com amargura, mas com esperança. Em inúmeras cidades, vigílias de oração espontâneas se formaram. Ninguém as organizou. Elas simplesmente aconteceram. As pessoas se reuniram, acenderam velas e agradeceram a Deus, não por um milagre, mas por um sinal. Apenas um sinal de que alguém em Roma ainda se lembrava deles. Até os desiludidos prestaram atenção. Jovens que cresceram céticos em relação à autoridade da Igreja se viram assistindo clipes da homilia e postando-os online com legendas como "Isso realmente me tocou" ou "Por que isso parece diferente?". Em um vídeo que se tornou viral, uma adolescente de Monterrey sentou-se em seu quarto e falou diretamente para a câmera. "Nunca pensei que diria isso, mas acho que acredito novamente", sussurrou ela, com a voz embargada. "Não na igreja, talvez, mas em algo, talvez isso seja um começo." De volta ao Vaticano, a decisão do Papa ainda causava ondas na Cúria. Alguns a elogiaram como genial. Outros franziram a testa pela quebra na tradição. Mas Leão XIV, em particular, não parecia preocupado. Ele se encontrou com seus conselheiros próximos e simplesmente disse: "Se eu não posso falar das minhas raízes, então não tenho nada verdadeiro a oferecer." Porque para ele, isso não era um cálculo político, era um retorno espiritual. Aqueles que o conheceram no Peru entenderam. Eles lembravam dele nos bairros mais pobres de Arequipa, onde ele visitava famílias vivendo sob telhados de zinco e pisos de terra. Ele havia celebrado missas com pão assado por adolescentes e vinho emprestado de vizinhos. Seu altar, às vezes, era uma caixa de madeira, seu púlpito, uma cadeira dobrável, seu coro, uma dúzia de crianças com maracas caseiras. Não havia microfones, nem vitrais, nem câmeras. Mas havia presença, havia amor. E havia o Evangelho falado não em retórica polida, mas na linguagem das feridas e da esperança. Esse mesmo espírito agora ecoava pelos corredores de mármore do Vaticano como uma brisa cortando anos de poeira cerimonial. E era inquietante, não porque era caótico, mas
porque estava vivo. Em San Cristóbal de las Casas, um bispo enviou uma carta manuscrita ao Santo Padre. Ela dizia: "Você fez mais com 15 minutos de honestidade do que alguns fizeram em décadas de documentos. Obrigado por nos lembrar por que começamos." Em um bairro de baixa renda em Los Angeles, um grupo de mães migrantes se reuniu em um porão de igreja e começou a escrever suas próprias histórias, cartas ao Papa sobre suas famílias, suas perdas, suas orações. Elas sabiam que ele talvez nunca as lesse. Mas escrevê-las importava, porque pela primeira vez, em anos, elas acreditavam que alguém poderia se importar. A distância entre Veracruz e o Vaticano não havia desaparecido, mas de alguma forma havia sido atravessada. Não por avião, não por doutrina, mas pela voz de um homem falando a linguagem de sua alma. Não importava que Leão XIV não tivesse prometido reformas. Ele não precisava. Sua presença em si era a reforma. Seu tom era o convite. Suas palavras eram a porta. E, uma a uma, corações, há muito fechados, começaram a se abrir. Quando o Papa Leão XIV entrou na Capela Sistina para sua primeira missa como bispo de Roma, os olhos do mundo estudaram cada detalhe. Suas palavras já haviam quebrado o protocolo, mas agora cada gesto, cada peça de roupa, cada movimento estava sob escrutínio. As inaugurações papais eram historicamente grandes eventos, régios, simbólicos, coreografados até o último hino. No entanto, o que impressionou aqueles que assistiam não foi o que Leão XIV vestia, foi o que ele não vestia. Ausente estava a mozeta vermelha ornamentada, a capa de ombro bordada com ouro, que outrora sinalizava a autoridade papal. Também ausentes estavam os famosos sapatos vermelhos, polidos e impecáveis, usados por muitos de seus predecessores como um aceno a séculos de continuidade. Em vez disso, o Papa Leão XIV usava uma batina branca simples e, nos pés, sapatos de couro preto gastos, arranhados nas pontas e amaciados por anos de caminhada. Para muitos, esse detalhe passou despercebido no momento, mas, para aqueles que haviam caminhado com ele pelas montanhas do Peru, ou sentado ao seu lado em pisos de terra de capelas rurais, aqueles sapatos diziam tudo. Não eram novos. Não haviam sido escolhidos para a cerimônia. Eram seus sapatos, os mesmos que ele usava antes de ser papa. E ao usá-los naquele dia, ele enviou uma mensagem tão poderosa quanto qualquer encíclica. No Evangelho, muitas vezes são os menores gestos que carregam o maior peso. Um toque, uma palavra, um par de sapatos. Naqueles solados gastos, havia uma vida inteira caminhando com os pobres, entrando em casas sem portas, ajoelhando-se em silêncio ao lado dos moribundos. Não eram apenas calçados, eram um testemunho. Fotografias da missa começaram a circular pelo mundo. A princípio, a maioria focava no cenário, na grandiosidade da Capela Sistina, nos rostos solenes dos cardeais, mas logo a atenção se voltou para os pés do Papa. Imagens ampliadas começaram a circular nas redes sociais, todas mostrando a mesma coisa: couro enrugado pelo tempo, bordas desbotadas, um calcanhar ligeiramente desgastado. As reações foram rápidas e emocionais. Um padre, na Colômbia, postou: "Ele caminha como um de nós, porque é um de nós." Uma jovem em El Paso compartilhou uma foto das botas de trabalho de seu pai ao lado da imagem dos sapatos do Papa, com a legenda: "A santidade usa poeira." Em um mundo treinado para esperar espetáculo dos líderes, Leão ofereceu algo radical: humildade. Não era que ele não tivesse recursos. O guarda-roupa do Vaticano guardava vestimentas costuradas por artesãos, cujas famílias vestiam papas por gerações. Mas Leão XIV as recusou não por desdém, mas por um profundo senso de quem ele era.
Ele não estava tentando fazer uma declaração. Ele simplesmente se recusava a fingir. Após a missa, em entrevistas e comentários, oficiais do Vaticano tentaram fornecer contexto. Alguns chamaram isso de um gesto de simplicidade. Outros sugeriram que era na tradição do Papa Francisco. Mas aqueles que conheciam Leão XIV antes, com a batina branca, sabiam que não era imitação, era continuidade. O mesmo homem que celebrava a missa de Natal em uma capela na selva com cães vadios na porta e crianças rindo atrás do altar, estava agora no coração do mundo católico, inalterado. Naquela tarde, um grupo de jornalistas se reuniu fora do escritório de imprensa do Vaticano, zumbindo com análises. Alguns se perguntaram em voz alta se a aparência do Papa sinalizava uma mudança mais ampla no tom. Ele reformaria a estrutura curial? Desafiaria a tradição? Mas outros, com vozes mais calmas e memórias mais longas, viam isso de forma diferente. Ele não parece um homem tentando desfazer a igreja, disse um repórter mais velho. Ele parece alguém tentando lembrar por que ela existe. E essa memória do que a igreja era, é e deve ser, parecia costurada no próprio couro daqueles sapatos. Nos dias seguintes, histórias começaram a surgir daqueles que conheciam Leão XIV antes de o mundo o conhecer. Uma freira nos Andes lembrou da vez que ele caminhou quilômetros a pé para alcançar uma mulher moribunda que havia pedido por um padre. Quando chegou, encontrou-a sozinha, sem eletricidade e sem telhado. Ele deu a ela os sacramentos à luz de velas e ficou ao seu lado a noite toda, segurando sua mão enquanto ela partia. Ela não tinha nada a oferecer a ele, nenhum legado, nenhuma fama, mas ele nunca a esqueceu. Ele usava aqueles mesmos sapatos naquele dia, disse a freira. Eles estavam com lama quando ele saiu. Esse mesmo par o acompanhou por fronteiras e escadas em campos de refugiados e em casas onde as crianças não tinham sapatos próprios. Eles haviam visto lágrimas e risos, desespero e ressurreição. E agora haviam entrado na câmara mais sagrada do mundo católico. Era apropriado. O evangelho está cheio de imagens de caminhada. Venha, siga-me. Vá e faça discípulos. Caminhe na luz. A história cristã é, em sua essência, uma jornada, um caminho. E cada passo deixa marcas nos pés que o percorrem. Então, quando Leão XIV entrou em seu pontificado com os mesmos sapatos gastos que usava há anos, ele estava fazendo mais do que honrar seu passado. Ele estava convidando a igreja a caminhar com ele, não atrás de cordas de veludo ou tapetes bordados com ouro, mas por estradas empoeiradas e para lugares onde a santidade se esconde à vista de todos. Uma mãe em Veracruz, vendo a foto dos sapatos do Papa, disse ao seu filho: "Esses são sapatos que ouviram confissões que ninguém mais ouviria, que passaram por poças para abençoar uma criança, que chutaram pedras para ficar acordado enquanto oravam pelos enfermos." Seu filho perguntou se isso o tornava um bom papa. Ela pensou por um momento e disse: "Isso o torna real." Talvez isso fosse o que as pessoas estavam esperando. Não perfeição, mas realidade. Um líder que não se escondia atrás de vestes ou títulos. Um pastor que cheirava a campo. Um papa que escolheu, a cada passo gasto, lembrar ao mundo que Deus caminha entre nós. E às vezes você sabe, o caminho é sagrado, não porque brilha, mas porque deixa poeira em seus sapatos. Quando a celebração eucarística chegou ao momento das leituras, aqueles na Capela Sistina esperavam o ritmo familiar. Um diácono ou padre avançaria, como ditava a tradição, para proclamar a palavra de Deus. O momento havia chegado para continuar a liturgia. Os coroinhas estavam prontos. As câmeras ajustaram seu foco. E então, algo inesperado aconteceu. O Papa Leão XIV
virou-se silenciosamente para um de seus assessores e deu uma breve instrução. O homem assentiu e desapareceu nas sombras. Momentos depois, do fundo da capela, duas mulheres emergiram. A primeira era a irmã Teresa, uma freira de meia-idade de Honduras, com mãos calejadas e olhos gentis. A segunda era a irmã Nelis, uma mulher mais jovem de Gana, alta e firme, com a dignidade calma de alguém acostumado a entrar em salas onde não era esperada. Ambas usavam hábitos simples. Ambas pareciam sobrecarregadas e profundamente conscientes do que estavam prestes a fazer. Houve um silêncio na capela, não de desaprovação, mas de algo mais difícil de nomear, algo como reverência. Quando as mulheres subiram ao ambão, um silêncio caiu que até os santos pintados no teto pareceram se inclinar para ouvir. Não era assim que deveria ser. Não estava no roteiro. No entanto, de alguma forma, parecia mais santo do que qualquer coisa pré-arranjada. A irmã Teresa fez o sinal da cruz. Sua voz tremia enquanto começava a ler do Antigo Testamento. Seu espanhol era claro, mas tocado pelo sotaque das montanhas onde serviu por décadas. Uma única lágrima correu por sua bochecha enquanto falava. Não porque estava nervosa, mas porque entendia o peso do que estava segurando. A palavra de Deus, falada não dos bastidores, não por outra pessoa, mas em sua própria voz. Quando terminou, ela fez uma reverência e deu um passo para trás. A irmã Nelis tomou o seu lugar. Ela fechou os olhos por um momento antes de abrir sua Bíblia. Então, em inglês, marcado pela música de sua terra natal, ela proclamou as palavras da epístola. Cada sílaba era deliberada, firme. Sua presença era inabalável. Ela havia passado sua vida como assistente social em um dos bairros mais difíceis de Accra, alimentando crianças e sentando ao lado dos moribundos. Ela sabia o que significava falar a verdade em meio à ruptura. Quando terminou, ela olhou para o Papa. Ele não aplaudiu, ele não interrompeu, ele simplesmente inclinou a cabeça gentilmente em sua direção com as mãos cruzadas. Isso era suficiente. Isso era tudo. Os cardeais, alguns dos quais foram pegos de surpresa, sussurraram uns para os outros em silêncio. Alguns assentiram, outros permaneceram imóveis, mas nenhum objetou. Por séculos, a proclamação das Escrituras em missas papais havia sido domínio de homens ordenados. Esse momento não quebrou nenhuma lei, mas despedaçou um padrão. E ao fazê-lo, abriu algo muito mais profundo. Fora da capela, levou apenas minutos para que as imagens se espalhassem. Fotos das duas mulheres de pé, altas no ambão, rostos iluminados pela luz da manhã, começaram a circular online. Na América Latina, África e além, a resposta foi imediata e eletrizante. Na Guatemala, uma jovem catequista postou: "Hoje vi alguém como eu no altar." Na Nigéria, um grupo de freiras assistindo de um convento em Enugu aplaudiu em voz alta. Em Chicago, uma freira aposentada compartilhou o momento no Facebook com a legenda: "Finalmente, o silêncio foi quebrado." Não era poder que havia sido dado. Era presença, era visibilidade. E nessa visibilidade, algo sagrado se agitou. O escritório de imprensa do Vaticano descreveu isso como um gesto pastoral destinado a refletir a diversidade da Igreja. Mas para aqueles que haviam sido invisíveis por tanto tempo, era mais do que isso. Era uma revelação. Em cidades e paróquias ao redor do globo, mulheres se reuniram naquela semana, não para organizar protestos, mas para orar, refletir, contar histórias que haviam enterrado há muito tempo. Muitas haviam servido por décadas, ensinando catecismo, liderando retiros, organizando despensas de alimentos, visitando os enfermos, sempre presentes, raramente vistas. Agora, finalmente, uma delas
havia se levantado e falado a palavra no lugar mais santo da terra. Em Chihuahua, México, uma irmã de 78 anos escreveu em seu diário espiritual: "Eu não precisava de poder, eu precisava ser vista, e hoje Roma nos viu." O que Leão XIV havia feito não era um anúncio, não foi acompanhado por uma declaração ou uma afirmação doutrinária, foi um gesto. Mas na linguagem da fé, gestos importam. Nos evangelhos, foi um toque que curou, um olhar que restaurou, um silêncio que convenceu. 2 mulheres no ambão, um papa que se curvou, uma igreja que ouviu. Isso foi tudo. E, no entanto, isso foi suficiente para começar algo novo. Por séculos, a igreja dependeu de mulheres. Elas eram as catequistas em cidades rurais, onde nenhum padre podia ficar, as enfermeiras em zonas de guerra, onde nenhum bispo iria, as professoras, as missionárias, as cozinheiras, as líderes de oração, as conselheiras. Elas mantinham as paróquias vivas quando os recursos secavam e permaneciam quando outros partiam. E, no entanto, por toda a sua fidelidade, sua presença muitas vezes era ofuscada, reconhecida, mas raramente visível. Até agora, a imagem da Irmã Teresa e da Irmã Nélis, de pé no ambão, na Capela Sistina, começou a ganhar vida própria. Não era apenas uma fotografia, tornou-se um símbolo, uma faísca. Nas redes sociais, mulheres católicas de todos os cantos do mundo começaram a postar fotos de si mesmas em altares, em salas de aula, em alas de hospitais com legendas como "Hoje fomos vistas." Não era raiva que elas compartilhavam, era alegria, reconhecimento, um sentimento de que talvez, finalmente, alguém no topo tivesse se lembrado de que elas estavam lá. Elas não estavam pedindo por títulos ou tronos, estavam simplesmente gratas porque, pela primeira vez em muito tempo, a igreja havia voltado seus olhos para elas com algo além de uma distância educada. No México, centenas de mulheres se reuniram em salões paroquiais e salas de aula para falar sobre o que havia acontecido. Elas choraram, riram, oraram, escreveram cartas umas para as outras e para Roma. "Não estamos pedindo para assumir", escreveu uma mulher. "Só queremos que a igreja caminhe ao nosso lado, não à nossa frente." Teólogos começaram a analisar o simbolismo da decisão de Leão XIV, mas a maioria das mulheres não precisava de análise. Elas entendiam instintivamente o que significava. Significava que elas importavam. Significava que suas vozes não eram apenas toleradas, mas valorizadas. Em Buenos Aires, uma leiga chamada Lúcia realizou uma pequena reunião em seu quintal. Ela havia passado anos liderando grupos de oração, muitas vezes sem muito apoio. Naquela noite, sob as estrelas, ela olhou para as mulheres ao seu redor e disse: "Ele não nos deu poder, ele nos deu presença. E isso é mais poderoso do que imaginávamos." Não era sobre revolução, era sobre restauração. Nos dias seguintes, cartas inundaram o Vaticano. Não apelos formais ou campanhas organizadas, mas notas manuscritas, e-mails e até desenhos de crianças. Uma menina, na Bolívia, enviou um desenho de si mesma, lendo uma Bíblia com as palavras: "Um dia, quero ler como ela." Um grupo de estudantes nas Filipinas escreveu: "Obrigado por deixar nossas mães serem vistas." Nem todos estavam satisfeitos. Alguns tradicionalistas alertaram contra o que temiam ser um caminho escorregadio. Outros questionaram se o Papa estava fazendo mudanças sem o devido processo teológico. Mas Leão XIV não disse nada publicamente. Ele não precisava. Suas ações já haviam falado. Na diocese peruana onde ele serviu, as mulheres que haviam trabalhado ao seu lado não ficaram surpresas. Elas lembravam como ele insistia em visitar as catequistas antes dos padres, como ele sentava em cozinhas em vez de escritórios.
como ele ouvia, sem interromper. Elas lembravam como, durante a Semana Santa, ele uma vez cancelou uma reunião com líderes cívicos apenas para participar de uma vigília de oração de mulheres em uma vila montanhosa. Ele sempre as viu. Agora, o mundo também via. Em um convento em Chiapas, uma freira idosa, chamada Irmã Magdalena, escreveu em seu diário: "Por anos, oramos atrás de cortinas, atrás de muros, atrás dos homens que falavam por nós. Hoje, entramos na luz e parecia que o Evangelho desceu do altar e sentou-se ao nosso lado." Essa imagem do Evangelho descendo do mármore para encontrar o povo ressoou profundamente. Tornou-se uma metáfora para o que muitos sentiam estar acontecendo na própria igreja. Não uma derrubada, mas uma virada, uma inclinação de ouvidos e corações para aqueles que haviam sido deixados no silêncio por muito tempo. Em dioceses, por toda a América Latina, conselhos paroquiais começaram a convidar mais mulheres para falar durante reuniões comunitárias. Não por causa de uma ordem do Vaticano, mas porque queriam. Algo havia mudado. Uma janela havia se aberto. Mesmo em lugares onde a tradição permanecia firme, pequenos gestos começaram a aparecer. Uma paróquia na Guatemala substituiu os leitores exclusivamente masculinos por uma rotação que incluía mulheres leigas. Em uma capela em El Salvador, uma adolescente leu um salmo durante uma missa de jovens. Suas mãos tremiam. Sua voz estava firme. Uma mulher, falando em um retiro, colocou isso da melhor forma: "Não estamos tentando tirar nada de ninguém. Estamos apenas finalmente trazendo nossa luz debaixo do cesto." A parte mais poderosa do gesto de Leão XIV foi que ele nunca chamou atenção para isso. Ele não tuitou sobre isso. Ele não fez discursos ou emitiu declarações. Ele simplesmente deu um passo atrás e abriu espaço. E ao fazer isso, ele lembrou ao mundo de algo que a igreja sempre soube, mas às vezes esqueceu. A palavra de Deus não pertence apenas aos ordenados. Ela pertence aos fiéis. Todos eles. Em Roma, enquanto os meios de comunicação continuavam a enquadrar o evento em manchetes e frases curtas, o Papa passava tempo com sua equipe, ouvindo mais do que falando. "Não quero aplausos", ele disse a um conselheiro. "Quero eco. Quero que a palavra viva onde nunca foi ouvida." Nesse espírito, ele escreveu uma breve carta para as duas mulheres que leram na missa. Nela, ele as agradeceu não por sua coragem, mas por sua fé. "Vocês nos lembraram a todos", escreveu ele, "que a palavra se torna carne não apenas no altar, mas em cada vida que a vive." Era uma carta pequena, sem selo, sem decreto. Mas quando a irmã Teresa e a irmã Nélis a receberam, elas choraram. Não porque haviam sido elogiadas, mas porque haviam sido reconhecidas. No final, isso era o que a primeira semana de Leão XIV como Papa estava ensinando ao mundo: que a grandeza na igreja não é medida por tronos ou títulos, mas por estar disposto a ver o invisível, ouvir o não ouvido, e dar um passo ao lado por tempo suficiente para que a luz brilhe sobre aqueles que viveram por muito tempo nas sombras. Enquanto os aplausos dos primeiros dias do pontificado de Leão XIV ecoavam pelo mundo, ainda havia céticos esperando para ver o que viria a seguir. Era tudo um milagre de relações públicas? Era uma performance cuidadosamente encenada para despertar emoções? Era uma reinvenção repentina? Ou algo mais genuíno havia criado raízes? A resposta não veio de uma coletiva de imprensa do Vaticano ou de um anúncio de política. Veio das pessoas, que o conheciam muito antes da batina branca, nas terras altas do sul do Peru, onde a poeira vermelha cobre os sapatos e o vento assobia por portas de capelas rachadas. As pessoas lembravam de um homem que chegava silenciosamente e ficava mais tempo do que o esperado. Antes de ser o Papa Leão XIV,
Ele era simplesmente o Bispo Leão, um pastor que aparecia sem comitiva e sem exigências. Ele havia se recusado a viver no palácio episcopal. Em vez disso, escolheu um pequeno quarto atrás de uma escola paroquial. Ele caminhava para a maioria de seus compromissos, muitas vezes chegando com poeira nas mangas e um caderno cheio de nomes. Ele conhecia as pessoas, não apenas seus rostos, mas suas histórias. Ele lembrava os nomes de seus filhos, a dor de sua última doença, o aniversário de seu luto. Ele não falava muito sobre sistemas. Ele falava sobre pessoas, sobre viúvas imigrantes, sobre jovens padres sobrecarregados por expectativas, sobre catequistas que caminhavam por horas apenas para ensinar a fé em vilarejos dispersos. Não havia nada de glamouroso em seu ministério, mas era real. Por isso, quando a notícia se espalhou de que o Bispo Leão havia se tornado o Papa Leão XIV, as pessoas daquelas cidades não expressaram descrença. Elas sorriram, assentiram, disseram: sim, isso faz sentido. Um fazendeiro, cujo filho o bispo havia ajudado a entrar no seminário, disse a um repórter local: ele não subiu até o topo, ele apenas continuou se ajoelhando mais e mais baixo e, de alguma forma, Deus o elevou. Outra mulher, uma mãe solteira, que uma vez confidenciou a ele, após a missa, disse simplesmente: ele ouviu. Por isso, ele pertence lá, porque ouviu. Em Roma, seu estilo parecia novo. No Peru, parecia familiar. Ele não estava mudando porque havia se tornado papa. Ele estava continuando. Seu caminho não era de transformação pelo poder, mas de consistência pelo propósito. Durante seus anos em Arequipa, ele frequentemente visitava os bairros mais pobres da cidade tarde da noite, não para cerimônias, mas para orar. Ele chegava sem colarinho, às vezes apenas com uma pequena cruz de madeira ao redor do pescoço. As pessoas se reuniam com velas, lendo as escrituras sob as estrelas, sentadas em círculos. Ele nunca ficava acima delas. Ele sentava ao lado delas. Uma das noites mais lembradas veio durante a Semana Santa, anos antes de o papado ser sequer um sussurro. Uma gangue local havia ameaçado interromper uma procissão de bairro. A comunidade estava com medo, mas o Bispo Leão veio mesmo assim. Ele caminhou na frente, segurando um pequeno crucifixo, não ladeado por guardas, mas por crianças. A gangue nunca apareceu. Naquela noite, as estações da cruz alcançaram a última casa pela primeira vez. Histórias como essa não eram contadas em livros, eram passadas de boca em boca e agora ressurgiam. Nos dias após sua homilia e o gesto com as duas mulheres leitoras, muitos na América Latina que o conheciam sentiram um orgulho silencioso. Não porque ele havia causado ondas, mas porque não havia mudado. Ele ainda é nosso bispo, disse uma mulher idosa durante um grupo matinal de rosário, só que com mais pessoas observando. A ideia de que alguém poderia ascender sem se elevar acima dos outros ressoava profundamente. Em um mundo obcecado por influência e plataformas, Leão XIV representava algo mais antigo, mais lento, algo enraizado. Mesmo em sua residência no Vaticano, ele permaneceu fiel ao seu passado. Ele escolheu não viver nos apartamentos papais, mas ficou na Casa Santa Marta, onde as refeições eram simples e a atmosfera mais comunitária. Ele recusou o tratamento especial, pedindo para fazer suas refeições com a equipe, como fazia no Peru. Ele continuou seu hábito de acordar cedo, passando a primeira parte de seu dia em oração silenciosa. Um de seus assessores disse mais tarde: ele não começa com decisões, ele começa ouvindo. Essa postura de ouvir antes de liderar começou a inspirar aqueles ao seu redor. Até mesmo burocratas endurecidos se viam amolecendo em sua presença, não porque ele exigia respeito, mas porque ele
o estendia. Os corredores do Vaticano, geralmente cheios de passos rápidos e política sussurrada, começaram a parecer diferentes, mais leves, mais humanos. Não porque o poder havia desaparecido, mas porque parou de ser a voz mais alta na sala. Enquanto isso, nas vilas onde ele havia caminhado por estradas empoeiradas, as pessoas se reuniam, não para analisar a doutrina, mas para lembrar. E ao lembrar, encontravam esperança. Uma professora em Cusco disse aos seus alunos: "A santidade não precisa brilhar. Às vezes, ela só precisa ficar." Isso é o que Leão XIV havia feito. Ele havia ficado nos lugares difíceis, nos lugares negligenciados, nos lugares onde ser pastor significava ter pés calejados e um coração paciente. Agora, esses mesmos pés haviam entrado no Vaticano e nada neles havia mudado. Suas homilias permaneciam simples. Suas palavras continuavam diretas. Ele ainda citava sua avó. Ele ainda contava histórias de casa. Ele ainda pedia orações mais do que oferecia proclamações. Esse era o poder da consistência. Não em se agarrar ao passado, mas em permanecer enraizado no que sempre importou mais: pessoas, presença e o amor, silencioso e incansável, que torna um pastor reconhecível para suas ovelhas, não importa o quão longe ele caminhe. A onda que começou na Capela Sistina agora havia se espalhado por oceanos e fronteiras. Não era o som de controvérsia ou doutrina, mas algo muito mais humano: pertencimento. Em paróquias, nas calçadas, em lares humildes e abrigos lotados, as pessoas começaram a falar a mesma frase, quase instintivamente: "Ele é nosso." Não era sobre nacionalidade ou ideologia, não era apenas porque ele falava espanhol ou havia servido na América Latina. Era por algo mais profundo, algo que as pessoas nem sempre sabiam explicar, mas sentiam nos ossos. Leão XIV não soava como alguém dando ordens. Ele soava como alguém que já estava caminhando ao lado deles muito antes de alguém notar. Nas ruas de Veracruz, onde crianças vendiam chiclete e laranjas para ajudar suas famílias a sobreviver, vendedores começaram a colar imagens do novo Papa acima de suas barracas, não como decoração, mas como uma espécie de bênção. Em rádios pequenos, a reprise de sua homilia tocava entre músicas de cúmbia e atualizações locais do tempo. E as pessoas ouviam, não apenas com os ouvidos, mas com os corações. Um velho encostado em seu carrinho de frutas disse a um repórter: "Ele fala como se tivesse estado na minha cozinha." Em Lima, um grupo de avós se reuniu em um banco do lado de fora do salão paroquial. Elas vinham se encontrando toda semana para rezar o rosário há anos, mas dessa vez parecia diferente. Dessa vez, sua conversa não era sobre problemas ou política, era sobre esperança. Uma delas, que raramente falava, finalmente disse: "Não sei como explicar, só sinto que fomos lembradas." E em abrigos de imigrantes, ao longo da fronteira EU-México, as palavras do Papa eram compartilhadas como histórias de casa. Voluntários as escreviam em papel e as colavam nas paredes. Refugiados as liam em voz alta uns para os outros. Alguns choravam, não porque acreditavam que tudo mudaria amanhã, mas porque alguém, em algum lugar, finalmente havia falado em uma voz que eles podiam confiar. Não havia milagres, nem promessas de soluções fáceis, mas havia presença. E a presença para os esquecidos é um milagre. Por si só, mesmo entre aqueles que haviam se tornado cínicos em relação à igreja, algo começou a amolecer. Um jovem em El Salvador, que havia se afastado da fé após o assassinato de seu irmão, assistiu à missa papal em um celular emprestado. Ele não disse muito depois, mas começou a frequentar o grupo de oração novamente. Quando perguntado por quê, ele apenas deu de ombros: "Quero ouvir mais dessa voz." Na cidade do México, um padre paroquial,
que lutava há anos para manter sua congregação engajada, ficou diante de uma igreja lotada em um domingo e disse: "Vocês voltaram. Por quê?" Alguém gritou do fundo: "Porque o Papa soa como nosso tio." A sala inteira riu, mas todos entenderam. Era como se as pessoas estivessem esperando. Não por um Papa, mas por alguém que as lembrasse porque elas já se importaram com a igreja. E Leão XIV não fez isso com discursos. Ele fez isso com pequenos gestos, uma reverência silenciosa, um par de sapatos velhos, uma decisão de deixar duas mulheres proclamarem a palavra. Ele falou com histórias em vez de slogans. Ele pediu orações em vez de aplausos. E, ao fazer isso, reacendeu algo que muitos pensavam que havia esfriado. Em uma vila na Nicarágua, uma jovem catequista organizou uma reunião de adolescentes para falar sobre o Papa. Ela esperava que alguns aparecessem. Em vez disso, 30 vieram. Alguns nunca haviam pisado em uma igreja antes. Uma menina disse: "Não sei no que acredito ainda, mas gosto dele. Ele não age como santo. Ele age com honestidade." Nos Estados Unidos, congregações de língua espanhola começaram a sentir que este Papa as via, não como ovelhas distantes, mas como parte do rebanho, não como um problema político, mas como uma família espiritual. Uma mulher em Phoenix postou online: "Ele não precisa nos visitar, ele já chegou com suas palavras." A ideia começou a se espalhar. Ele pode nunca pisar em nossa cidade, mas não precisamos disso. Ele já está aqui em nossa língua, em nossas vidas, em nosso desejo de acreditar novamente. Até mesmo padres e bispos, que antes estavam cansados de seus papéis, se viram revitalizados, não por diretrizes de Roma, mas pelos rostos de seus paroquianos, que de repente estavam mais atentos, mais alegres, mais presentes. Em um retiro de clérigos na Argentina, um padre idoso levantou-se durante um fórum aberto e disse: "Usei este colarinho por 50 anos. E esta semana, lembrei-me por quê. Não era porque o Papa havia mudado a doutrina. Ele não havia. Não era porque ele prometeu reformas. Ele não mencionou nenhuma. Era porque, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas sentiam que a igreja estava com elas novamente." Em uma carta escrita ao Santo Padre por um grupo de leigos em Honduras, eles disseram: "Não o conhecemos pessoalmente, mas reconhecemos seu coração. Ele fala na voz de nossas mães e nas orações de nossos filhos." Reconhecimento. Essa era a palavra que continuava surgindo. Não admiração, não reverência, reconhecimento. Como se as pessoas dissessem: "Nós o vemos porque ele nos vê." E assim, a frase começou a aparecer em todos os lugares. Pintada em paredes, escrita com giz, fora das igrejas, compartilhada como hashtags "É nosso." Não porque ele pertencia à nação deles, mas porque ele falava à sua alma. Após sua primeira missa como Papa, do tipo que deixa uma impressão, não com grandes declarações, mas com convicção silenciosa, Leão XIV não se retirou para o isolamento. Ele não desapareceu atrás das portas ornamentadas dos apartamentos papais ou em comitês. Em vez disso, ele fez algo que ninguém esperava. Naquela tarde, ele pediu para caminhar. O pedido causou um leve tremor na equipe de segurança do Vaticano. Papas não faziam passeios não anunciados, não em espaços públicos, não sem uma carreata, uma escolta ou pelo menos um protocolo rigidamente controlado, mas Leão XIV apenas olhou para seus 2 assessores mais próximos e disse: "Vamos a pé." Ele queria retornar à Casa Santa Marta, a residência que ele havia escolhido silenciosamente para permanecer, em vez do grande palácio apostólico, uma curta distância, apenas pelo pátio interno, mas longe o suficiente para ser incomum, longe o suficiente para importar. Ele caminhou em silêncio, vestido simplesmente de branco.
com apenas o som de seus passos suaves e o ocasional farfalhar da brisa, passando pelos muros de pedra antigos. Seu passo era calmo. Não havia audiência, nem música, nem paradas ou apertos de mão preparados, apenas o Papa caminhando como sempre havia feito. Mas, logo além do portão, em uma área isolada, por cordas onde alguns peregrinos ainda permaneciam, alguém o viu. Começou com um sussurro, depois um suspiro, depois mãos pressionando o peito e olhos arregalados de descrença. O pequeno grupo de visitantes, principalmente famílias que haviam ficado após a missa, de repente, se viu olhando para o homem que haviam visto horas antes, apenas em uma tela. Um dos guardas deu um passo à frente, pronto para escoltar o Papa rapidamente, mas Leão XIV levantou uma mão gentil. "Está tudo bem", disse ele. "Deixe-os falar." Ele virou-se para o grupo sem oferecer discurso, apenas um sorriso. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma pequena menina se soltou do lado de sua mãe. Ela não era barulhenta ou agressiva. Ela apenas caminhou timidamente diretamente para ele. Em suas mãos pequenas, ela segurava uma folha de papel amassada, dobrada de forma desigual e colorida, com traços largos e incertos de verde e azul. Os guardas ficaram tensos. Um se moveu para intervir, mas o Papa se ajoelhou lentamente até estar no nível dos olhos da criança. Ela não disse muito. Não precisava. O desenho era da Virgem de Guadalupe, cercada de estrelas e corações. Abaixo, escrito com giz de cera verde na mão de uma criança, estavam as palavras: "Desaparecido. Meu pai está desaparecido. Não quero que Deus o esqueça." O Papa não piscou. Ele não recuou. Ele pegou o papel como se fosse uma escritura sagrada. Ele o segurou com ambas as mãos, encarando-o por um longo momento. Então, ele olhou nos olhos da menina e disse, com a voz baixa, mas segura: "Não vamos esquecer. Eu prometo a você." Ela assentiu, como se isso fosse tudo o que precisava. Ele colocou a mão gentilmente em sua cabeça e ofereceu uma bênção silenciosa. Sem câmeras, sem microfones, apenas um momento envolto no silêncio da reverência. Atrás deles, a mãe começou a chorar. Alguns peregrinos baixaram a cabeça em oração. Ninguém falou? Ninguém ousou? Havia algo no ar então, uma quietude que não pertencia a este mundo. Não era o tipo encontrado em catedrais ou nas escrituras. Era o tipo nascido da dor humana, encontrado com ternura divina. Minutos depois, alguém pediu uma foto. O Papa sorriu e concordou. Ele rabiscou seu nome desajeitadamente em um pedaço de papel rasgado. "Perdoem minha assinatura", disse ele com uma risada. "Ainda estou me acostumando com isso. Sou novo nisso." O grupo riu suavemente. Alguém tirou uma foto, mas o momento já havia se gravado muito mais profundamente do que qualquer imagem poderia. Na manhã seguinte, a história estava em todos os lugares. Não havia sido transmitida ao vivo, não havia sido anunciada. Mas os poucos que estavam presentes compartilharam o que viram. E o que compartilharam se espalhou como fogo, não por causa do espetáculo, mas porque parecia diferente, real, humano. Nas redes sociais, as pessoas postaram: "Ele parou por uma criança. Isso é suficiente." Outros escreveram: "Isso é liderança. Isso é o evangelho em movimento." Em Monterrey, uma professora começou sua aula de religião mostrando o desenho que a menina havia feito. Seus alunos ficaram quietos, tocados pela simplicidade. Um menino disse: "Isso é mais poderoso do que qualquer sermão." Em Saltilho, uma mãe assistindo às notícias sussurrou: "Eu vi minha filha naquela menina. Eu vi minha própria dor." Jornalistas tentaram encontrar a criança, mas o Vaticano permaneceu em silêncio. Não houve comunicado à imprensa, nenhuma declaração. O Papa
Não deu entrevista sobre o encontro. Ele não precisava. Aqueles que estavam lá haviam visto. Alguns dias depois, um de seus assessores notou o mesmo desenho dobrado, agora cuidadosamente preservado em um envelope branco, descansando na mesa do Papa. Ele o havia guardado, não como uma lembrança, mas como um lembrete. Quando perguntado sobre isso mais tarde em particular, o Papa Leão XIV disse: "Eu não vim aqui por um trono, eu vim por aquele bilhete, por aquelas vozes." O desenho colorido, com giz de cera da Virgem de Guadalupe, havia se tornado sua primeira relíquia, não de um milagre, mas de uma promessa. O tipo de promessa que os líderes raramente fazem e quase nunca cumprem. Não porque não querem, mas porque nunca param tempo suficiente para ouvir a voz que a pede. Mas ele parou. E por causa disso, para milhões assistindo, o Papa não era mais apenas o chefe da igreja. Ele era algo muito mais sagrado. Ele estava presente. Na manhã seguinte, os corredores do Vaticano zumbiam com urgência contida. A história da menina e do Papa havia se infiltrado na corrente sanguínea da mídia global. Não por design, não por comunicados de imprensa, mas por sussurros, postagens sociais e algumas fotos desfocadas, tiradas com mãos trêmulas. No entanto, de alguma forma, esses fragmentos diziam mais do que qualquer equipe de filmagem oficial jamais poderia. Não havia vídeo da bênção do Papa, nenhum áudio de sua voz falhando enquanto falava com a criança. E ainda assim, o mundo inteiro parecia ouvi-lo dizer: "Não vamos esquecer." Por toda a América Latina, apresentadores de rádio repetiam a história em um tom reverente, quase como se contassem uma parábola. Em lares, cozinhas, ônibus e abrigos de fronteira, as pessoas falavam sobre o momento como se tivessem estado lá. O desenho, com suas linhas simples e um apelo em giz de cera verde, havia se tornado mais do que uma mensagem de uma criança. Era agora um símbolo. Para muitos, era um espelho. Uma mulher na cidade da Guatemala sentou-se com seus filhos no jantar e contou a eles sobre o encontro. Um de seus filhos, com apenas 7 anos, perguntou: "O Papa pararia por mim?" Ela sorriu e respondeu com o que desejava que o mundo tivesse dito a ela há muito tempo: "Ele já parou." Em Monterrey, um grupo de jovens se reuniu e reprisou a história. Uma adolescente se levantou e disse: "Não acho que acredito mais na igreja, mas acredito no que ele fez." E isso, de muitas maneiras, era o que mais importava. O gesto havia ido além da religião. Tornou-se algo mais profundo, um convite à esperança. De volta a Roma, o Papa Leão XIV não disse nada sobre o momento publicamente. Ele não o mencionou em homilias. Ele não tuitou. Mas, a cada manhã, ele colocava o envelope branco no canto de sua mesa antes de começar seu dia. Ele ficava lá, em silêncio, um lembrete diário, não de uma agenda, mas de uma missão. Uma manhã, enquanto se preparava para uma reunião privada, um funcionário o viu pausar ao lado do envelope, tocá-lo levemente e sussurrar algo baixo. Ninguém perguntou o que ele disse. Ele já havia compartilhado o suficiente. A frase "não vamos esquecer" começou a aparecer nos lugares mais improváveis, em placas manuscritas, fora de pequenas igrejas em Chiapas, em bilhetes escritos à mão, colados em paredes em abrigos para migrantes, ao longo do Darien Gap, em quadros de avisos escolares, onde crianças fixavam orações e desenhos ao lado de fotos de entes queridos desaparecidos. Tornou-se um grito de guerra, não em protesto, mas em oração, porque essas 5 palavras carregavam mais do que simpatia. Elas carregavam dignidade e, para muitos que haviam passado suas vidas sendo negligenciados, ignorados ou silenciados, a dignidade era mais preciosa do que ouro. Em Saltillo, um grupo de mães
cujos filhos haviam desaparecido anos atrás durante a migração, se reuniu para sua oração semanal. Elas trouxeram velas, fotos e agora cópias do desenho da criança. Uma mulher, cuja voz frequentemente tremia quando falava, ficou diante do grupo e disse: "Quando o Papa olhou para ela, senti como se ele estivesse olhando para todos nós." Esse foi o milagre. Não que ele prometesse resolver o que não podia ser resolvido, mas que ele entrou na dor, sem medo, sem precisar consertá-la, sem tentar explicá-la. Em um mundo de soluções, ele ofereceu algo raro: solidariedade. Até mesmo na imprensa secular, o tom mudou. Um colunista, conhecido por seu ceticismo em relação à religião, escreveu em seu editorial semanal: "Não sei mais no que acredito, mas se um homem de vestes brancas pode parar por uma criança com um desenho, talvez ainda haja algo sagrado neste mundo." Nos Estados Unidos, paróquias latinas começaram a usar a frase "não vamos esquecer" em serviços memoriais para os indocumentados, não como uma declaração política, mas como uma espiritual, porque o Papa havia lembrado a eles algo que o mundo quase esquecera: que a dor humana não precisa ser transmitida para ser real, que a dignidade não exige credenciais. Ele também havia lembrado à Igreja como é sua voz quando não está pregando, comandando ou se defendendo. Quando simplesmente ouve, o desenho da menina nunca foi mostrado publicamente. Permaneceu privado, guardado em segurança na mesa do Papa, mas o que ele representava se espalhou por continentes. Em Honduras, uma professora pediu a seus alunos que escrevessem orações para as pessoas que haviam perdido. Uma criança escreveu: "Querido Deus, meu tio se foi, mas acho que o Papa vai se lembrar dele. Então, não vou mais ficar triste." Em uma capela em Oaxaca, um padre ficou diante de sua congregação e ergueu um pedaço de papel em branco. "Imagine que esta é a sua história", disse ele. "Sua dor, seu silêncio, e alguém a toma em suas mãos e diz: isso importa. Isso é o que o Papa fez. Isso é o que a Igreja deveria fazer." A palavra "deveria" pairou no ar, porque por muito tempo a Igreja havia sido distante, vista como uma fortaleza, um juiz, uma relíquia. Mas Leão XIV, ao se ajoelhar para uma criança e honrar seu sofrimento, havia mostrado um rosto diferente, não o governante de um reino, o servo de um povo. Uma noite, em seus aposentos privados, o Papa escreveu uma breve reflexão em seu caderno. Não era para publicação. Era simplesmente um momento entre ele e Deus. Ele escreveu: "O trono é pesado, mas aquele desenho é mais pesado. Ele carrega mais do que tinta. Ele carrega fé. Não devo esquecer por que estou aqui." Sem assinatura, sem floreios, apenas uma linha de verdade em uma página silenciosa. E em algum lugar, em uma pequena vila no México, uma menina dormiu pacificamente, sem saber que seu desenho havia alcançado o coração de Roma, que suas palavras haviam moldado o início de um papado, que sua dor havia se tornado uma promessa que o mundo estava começando a acreditar novamente. Muito depois que o breve encontro entre o Papa Leão XIV e a menina com o desenho desapareceu das manchetes, algo mais permaneceu, algo mais silencioso, menos visível, mas muito mais duradouro. Um tipo de fé estava começando a se agitar, não o tipo proclamado com fanfarra ou entoado de grandes altares, mas o tipo que surge do silêncio. Nos lares do México, era esse silêncio que as pessoas mais lembravam, não as palavras, mas o espaço entre elas, a quietude enquanto o Papa se ajoelhava, o silêncio que caiu sobre os peregrinos enquanto ele recebia o desenho amassado, a reverência que se seguiu, não porque foi comandada, mas porque foi merecida. Esse tipo de silêncio estava faltando em muitos cantos da Igreja. As pessoas haviam se acostumado ao barulho, declarações,
correções, debates, pronunciamentos. Mas Leão XIV, desde seus primeiros momentos, escolheu começar não afirmando poder, mas ouvindo. E nesse ouvir, as pessoas ouviram algo que não ouviam há muito tempo: reconhecimento. Em Guadalajara, uma mulher chamada Marta sentou-se com seus netos assistindo à reprise dos primeiros dias do Papa. Ela havia se afastado da igreja há muito tempo, não por raiva, mas por exaustão. Eu me cansei de ouvir coisas que não me viam, disse ela à sua filha, mas agora acho que ele nos vê. Essa era a revolução silenciosa desse novo papado. Não a reforma por políticas, mas a restauração pela presença. Em pequenas cidades, grupos de oração começaram a se reunir novamente, não por causa de uma diretriz do bispo, mas porque algo havia se reaberto dentro dos corações dos fiéis. A imagem do Papa se inclinando para uma criança, ouvindo sua dor, sem julgamento ou clichês, havia despertado uma memória. A memória de por que eles acreditaram em primeiro lugar. Não era o poder da igreja que os atraía, era a misericórdia. No estado de Oaxaca, uma capela rural não realizava uma missa completa há anos. O padre havia se aposentado, a congregação havia se dispersado, mas o altar permaneceu. Um dia, um grupo de mulheres se reuniu com velas e flores. Elas varreram a poeira, trouxeram pão e oraram. Uma delas, Rosa, ficou na frente com lágrimas nos olhos e disse: "Se ele pode carregar nossa dor em suas mãos, talvez possamos carregar esta igreja em nossas costas por um pouco mais de tempo." Não foi o Vaticano que reativou essa fé. Foi a memória de ser visto. Por todo o país, pequenos movimentos floresceram. Em Chiapas, um grupo de jovens que haviam se afastado da religião porque parecia uma língua estrangeira, agora começou a se reunir semanalmente, não para catecismo formal, mas para compartilhar histórias de quando sentiram Deus por perto pela última vez. Um deles trouxe uma versão impressa da frase do Papa: "Não vamos esquecer." Ele a colou na parede com reverência. Em Tijuana, seminaristas que haviam se cansado de palestras teológicas começaram a fazer perguntas diferentes. Não o que a igreja ensina, mas quem ainda está esperando para ser ouvido. Seus professores notaram a mudança. Um escreveu em seu diário: "O testemunho do Papa fez o que nenhum currículo poderia. Transformou informação em compaixão." Mesmo entre aqueles distantes da crença, a mudança era palpável. Em uma cafeteria na Cidade do México, um grupo de estudantes universitários que se descreviam como agnósticos passou quase uma hora discutindo o Papa. Um disse: "Ainda não acredito em Deus, mas acredito na maneira como ele olhou para aquela menina, e talvez isso seja um começo." Essa frase encontrou seu caminho para os púlpitos no domingo seguinte. A fé havia começado a surgir, não por argumentos ou apologética, mas por gestos tão humanos que só podiam ser divinos. O tipo de fé que não exige explicação. O tipo que passa entre corações como uma vela compartilhada no escuro. Em Roma, o Papa recebeu milhares de cartas. Ele lia o que podia. Muitas descreviam momentos de dor escondida há muito tempo. Pais lamentando filhos perdidos, migrantes cujos entes queridos desapareceram sem deixar rastros, jovens que se sentiam abandonados pela instituição, mas tocados pela humildade de um homem. Uma carta simplesmente dizia: "Você não nos deu um milagre, você nos deu um momento, e isso foi suficiente." Momentos haviam se tornado a linguagem deste novo pontificado, e nesses momentos, a igreja estava encontrando sua voz novamente, não mais alta, mas mais profunda. O Papa Leão XIV não havia delineado reformas radicais. Ele não havia publicado uma grande visão teológica. Ele apenas caminhou silenciosamente, lentamente, para um mundo ferido
e disse com seu silêncio: "Estou aqui." Essa mensagem viajou mais rápido do que qualquer transmissão. Em São Luís Potosí, uma catequista ergueu um jornal com a foto do Papa durante um retiro. Ela disse: "Olhem este rosto. Ele carrega peso, não gritando, mas segurando o que os outros estão cansados demais para carregar. Isso é o que um pastor faz." O grupo assentiu. Eles entenderam. Não precisavam de doutrinas naquele dia. Precisavam de exemplo. A fé nunca havia deixado essas comunidades. Ela simplesmente havia se aquietado, esperando por alguém que parasse e ouvisse. Agora, com um único gesto, algumas palavras e muito silêncio, ela estava ressurgindo novamente. Não o tipo que enche estádios, o tipo que enche salas lentamente com calor e luz, o tipo que parece voltar para casa. E, enquanto o mundo continuava a se mover em velocidade vertiginosa, Leão XIV permanecia firme, lembrando a todos que observavam que o testemunho mais poderoso da Igreja nem sempre está no que ela diz, mas em como ela ouve. Nas semanas que se seguiram ao encontro silencioso entre o Papa Leão XIV e a menina com o desenho, algo começou a acontecer na América Latina. Não em catedrais ou chancelarias, mas em cozinhas e pátios, em ruas empoeiradas e em orações sussurradas. Pessoas que não falavam de fé há anos começaram a lembrar. E não apenas lembrar da Igreja. Elas lembravam o que significava acreditar. Começou com histórias. Uma avó em São Miguel contou aos seus netos sobre sua primeira comunhão. Como ela caminhou descalça por quilômetros com sua mãe apenas para receber a Eucaristia. Um taxista em Puebla abaixou o rádio para compartilhar como sua avó costumava acender uma vela todas as noites, não por superstição, mas porque ela realmente acreditava que alguém estava ouvindo a homilia. Quando o Papa Leão XIV subiu ao ambão da Capela Sistina, não foi apenas um homem em vestes brancas que falou, foi uma voz que atravessou séculos de protocolo, ecoando diretamente nos corações de milhões. Sua decisão de falar em espanhol, a língua de sua fé, não foi um gesto político, mas um ato de profunda humanidade, um convite à conexão genuína. Em um mundo onde as palavras muitas vezes são medidas por sua grandiosidade, Leão XIV escolheu a simplicidade, a proximidade, a presença. Ele não precisava de ornamentos ou sapatos reluzentes. Seus sapatos gastos contavam histórias de poeira, de caminhadas ao lado dos pobres, de orações sussurradas em cozinhas humildes. Quando ele se ajoelhou para receber o desenho de uma criança com a mensagem "Não quero que Deus o esqueça", ele não apenas ouviu. Ele carregou aquela dor como se fosse sua. Esse momento, tão pequeno em sua execução, tornou-se imenso em seu impacto, porque nos lembrou que a fé não é sobre poder, mas sobre estar presente. No Brasil, onde a fé é tão vibrante quanto o samba nas ruas, esse gesto ressoa profundamente. Somos um povo que vive de emoções, de laços familiares, de conversas ao redor da mesa. A escolha do Papa de falar a língua do coração, de calçar sapatos que já caminharam por estradas empoeiradas, nos toca porque reflete quem somos. Um povo que valoriza o calor humano, a empatia, a conexão. O que podemos aprender com Leão XIV? Primeiro, a lição da autenticidade. Ele não tentou ser quem não era. Não trocou seus sapatos gastos por outros polidos. Não abandonou sua língua materna por uma mais oficial. Na vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos pressionados a nos encaixar em moldes, a adotar posturas que não refletem nossa essência. Seja no trabalho, nas redes sociais ou até nas relações familiares, há uma tentação de performar, de parecer maior do que somos. Mas Leão XIV nos ensina que a verdadeira força está em ser quem somos, em carregar nossas raízes com orgulho,
No Brasil, onde a diversidade é nossa riqueza, isso significa abraçar nossa história, nossa cultura, nossas lutas, sem medo de parecer simples demais. Seja você um estudante em São Paulo, uma mãe em Salvador ou um trabalhador em Porto Alegre, sua autenticidade é sua maior oferta ao mundo. A segunda lição é a da presença. Quando Leão XIV parou para ouvir a menina com o desenho, ele não ofereceu soluções grandiosas. Ele ofereceu seu tempo, sua atenção, sua promessa de não esquecer. No ritmo acelerado do nosso dia a dia, quantas vezes passamos por pessoas que precisam apenas ser vistas? Quantas vezes ignoramos um vizinho, um colega, um familiar, porque estamos ocupados demais? No Brasil, onde o calor humano é nossa marca, podemos aplicar essa lição nas pequenas coisas. Parar para ouvir uma criança, sentar com um avô para ouvir suas histórias, oferecer um ombro amigo sem pressa. A presença, como o Papa demonstrou, é um ato de amor que não exige títulos ou recursos, apenas um coração aberto. A terceira lição é a do reconhecimento. Leão XIV não apenas falou em espanhol, ele deixou duas mulheres, Irmã Teresa e Irmã Nélis, proclamarem as Escrituras, um gesto que quebrou séculos de tradição. Esse ato não foi sobre poder, mas sobre dar espaço aos invisíveis. No Brasil, onde tantas vozes de mulheres, de comunidades indígenas, de periferias lutam para serem ouvidas, isso nos desafia a reconhecer aqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes subestimamos o potencial de alguém por causa de preconceitos ou hábitos? Podemos mudar isso. No trabalho, dê espaço para a colega tímida compartilhar sua ideia. Na comunidade, ouça o jovem que raramente fala. Na família, valorize a sabedoria dos mais velhos. Reconhecer os outros é construir pontes, é criar um Brasil mais unido, mais humano. Por fim, a lição da humildade. Leão, 14º, escolheu a Casa Santa Marta em vez do Palácio Papal, sapatos gastos em vez de sapatos vermelhos, palavras simples em vez de discursos grandiosos. No Brasil, onde a humildade muitas vezes é confundida com fraqueza, ele nos lembra que ser humilde é ser forte. É ter coragem de não se elevar acima dos outros, mas de caminhar ao lado deles. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao admitir que não temos todas as respostas, ao pedir ajuda quando precisamos, ao celebrar as conquistas dos outros sem inveja. A humildade nos torna mais próximos, mais reais, mais brasileiros, no melhor sentido da palavra. Essas lições, autenticidade, presença, reconhecimento e humildade, não são apenas para a igreja, são para cada um de nós. Elas nos chamam a viver com mais verdade, a ouvir com mais atenção, a valorizar com mais generosidade. Em um país onde a fé e a comunidade andam de mãos dadas, o exemplo de Leão XIV é um convite para sermos melhores, não para o mundo, mas para as pessoas ao nosso redor. Seja em uma favela do Rio, em uma fazenda no interior de Minas Gerais, ou em um apartamento em Brasília, podemos escolher ser a voz que diz: eu te vejo, você importa. Assim como o Papa fez, podemos transformar pequenos gestos em grandes mudanças, porque no final, a fé e a vida se constroem não em tronos, mas em corações. E aí, o que achou dessa história incrível do Papa Leão XIV? Se ela te tocou, deixe um like agora mesmo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos que inspiram. Nos comentários, escreva 1 se você sentiu o coração aquecer com essa mensagem, ou conte como você aplica essas lições na sua vida. Não saia antes do próximo vídeo, tem mais histórias emocionantes esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e humanidade.